Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Você com certeza já ouviu falar sobre o longo reinado dos dinossauros na Terra há milhões de anos. O estudo do clima da Terra ao longo de milhões de anos pode nos contar essa história com um pouco mais de detalhes. Essas transformações ambientais favoreceram o surgimento de espécies, o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de animais e outros fatores culturais tão essenciais à nossa existência. A evolução do clima ao longo do tempo carrega informações valiosas sobre a evolução das espécies, incluindo a humana. Hoje, na 7ª aula da nossa disciplina de Mudanças Climáticas, a professora Ana Luísa Spadamo Albuquerque, da Universidade Federal Fluminense, apresentará a primeira parte do conceito de paleoclimatologia, abordando as grandes variações climáticas do nosso planeta ao longo de algumas eras geológicas. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, paleoclimatologia, parte 1. A Terra é um dos 8 planetas que orbitam em torno do Sol e que, ao longo da sua história evolutiva, que data em torno de 4,5 milhões de anos, de longe o seu clima não é estável, né? O planeta é altamente instável e a evolução do clima do planeta, ela responde ao que a gente chama das forçantes, que são processos de natureza física, química e biológica, que acabam modulando a variação do clima na sua história geológica. Mais recentemente, uma forçante nova, que a gente reconhece como forçante antrópica, ela também vem alterando o clima da Terra, mas numa escala de tempo mais recente e que não é essa que eu vou abordar aqui hoje. Bom, olhando a Terra no início da sua formação, a gente pode reconhecer ela como uma bola, uma massa incandescente de magma. E essa massa incandescente de magma, ela recebeu até uma designação, né, relativa à mitologia grega, ligada com o deus Hades, né? Esse deus Hades é uma entidade grega que é um deus dos mundos inferiores. Aqui muita gente reconhece isso como o inferno. E isso vem justamente pelas altíssimas temperaturas que a Terra apresentava naquele momento, na sua história inicial, justamente quando também se inicia a formação da atmosfera terrestre, que é um dos compartimentos mais importantes na modulação do clima da Terra. O tempo passa e agora eu mostro para vocês uma situação completamente oposta. Aqui a gente já está na Terra, aproximadamente numa sua adolescência, digamos assim, no éon chamado éon proterozoico, aonde se registrou o mais negativo balanço de energia que a Terra provavelmente experimentou até hoje. E a esse balanço de energia tão negativo recebeu o nome de Snowball Earth, que a gente pode chamar em português de Terra Bola de Neve. Esse processo, por muitos anos, não se acreditava que o balanço de energia pudesse ser tão negativo assim. E como vocês podem ver nessa figura, as barras azuis, elas representam as glaciações no tempo geológico, né, ao longo do tempo geológico, de uma parte do tempo geológico. E o eixo Y, ele representa a extensão latitudinal da cobertura de gelo, aonde a gente pode observar que os primeiros eventos, que são justamente os eventos que eu acabei de mencionar, o snowball, eles cobrem quase toda a latitude, chegando até a região do Equador. Esse padrão de balanço de energia tão negativo assim, nunca mais a Terra experimentou, a despeito das inúmeras fases de glaciação que a Terra tenha vivido desde então, mas nunca mais num balanço de energia tão negativo. Por muitos anos, não se acreditou que esse balanço fosse possível, um balanço tão negativo assim. Mas, a partir do final da década de 90, um pesquisador chamado Paul Hoffman, que está aparecendo nessa imagem, ele mostrou, né, ele comprovou, a partir de uns afloramentos na Namíbia, a existência de uns grandes seixos que a gente reconhece como seixo pingado, e que isso é uma evidência da ocorrência de glaciações em baixa latitude. Então,
Daí, né, uma vez que a ocorrência desses eventos passa a ser aceita na comunidade científica, muitos modelos numéricos, inclusive, são aplicados no sentido de entender o porquê, como é que a Terra entra num balanço de energia tão negativo assim. Então, alguns desses modelos, não é o único, eu trouxe aqui um desses modelos, ele se baseia na fragmentação de um supercontinente chamado Rodinia. É um supercontinente anterior ao continente que acho que todos conhecem, chamado Pangeia, e a fragmentação desse supercontinente, ele teria produzido como um efeito um vulcanismo permanente, né, um covame persistente, melhor dizendo, e esse vulcanismo persistente teria produzido como resultado um grande número de partículas que ficaram acumulados na tropopausa, né, na parte alta da atmosfera, e causando um efeito de reflexão de parte da radiação solar, e isso tem um efeito chamado de albedo, cuja, em última análise, provoca uma diminuição no balanço de energia da Terra, causando, então, as baixas temperaturas globais. Um segundo modelo, que não é excludente ao primeiro, ele diz respeito ao aumento do intemperismo das bordas continentais e que teria como consequência primária uma entrada maior de nutrientes nos oceanos daquela época e, com isso, um incentivo na bomba biológica. Nada mais é do que o sequestro do CO2 que está na atmosfera para a formação de biomassa marinha e que, de alguma maneira, vai para o sedimento profundo do oceano, causando, portanto, também uma diminuição na temperatura global. Vejam só que esses são só 2 exemplos de um caso extremo de alta temperatura e um caso extremo de baixa temperatura que eu trouxe aqui para ilustrar a variabilidade do clima da Terra ao longo da sua história. Essa imagem, ela ilustra a variação da temperatura global ao longo dos últimos 200 anos. E isso mostra para a gente claramente que existe uma tendência, né, de aumento da temperatura num primeiro degrau a partir da Revolução Industrial e um segundo degrau até mais acentuado a partir da década de 70 ou de 80. No entanto, como eu mostrei anteriormente, a variabilidade, o espectro de variação do clima da Terra é tão mais amplo do que isso que a gente consegue ver nesse gráfico, que é representado pela fase dos dados instrumentais, ou seja, o quanto tempo o homem tem dados instrumentais do clima, que se faz necessário fazer uso de uma ciência complementar, que ela é conhecida como paleoclimatologia, que busca reconstituir a variação do clima na escala geológica e, portanto, entender todos os processos e principalmente as respostas que a Terra tem às mudanças e à variabilidade climática. Então, fazendo um retorno para o tempo geológico, eu mostro aqui nessa figura a variação do clima da Terra, do clima global, num recorte de 500 milhões de anos, que representam o éon fanerozoico. Então, ao longo dos últimos 500 milhões de anos da história do nosso planeta, a gente pode ver nessa figura que a Terra se divide basicamente em 2 momentos, né? Aquela linha tracejada marca a linha do gráfico que está em laranja ou em vermelho e que representa a Terra sem gelo, né? Ou o que a gente chama No Ice Earth, ou seja, não tem calota polar nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul. Enquanto que abaixo dessa linha tracejada, a gente já reconhece uma Terra com a presença de gelo, de calota polar, seja ela em um único hemisfério ou em 2 hemisférios, que é o padrão que nós vivemos mais recentemente. Então, nessa variação do clima da Terra ao longo dos últimos 500 milhões de anos, eu ressaltei alguns eventos, 5 eventos, que é para discutirmos sobre como aspectos tanto do ponto de vista da evolução biológica como da evolução geológica do nosso planeta, estão estritamente relacionados com a variação do clima, de uma forma que de alguma forma é até difícil estabelecer causas e efeitos nessa relação. Então,
Então, o primeiro deles é um evento extremamente importante do ponto de vista da evolução biológica, e ele é conhecido como explosão cambriana. Então, a explosão cambriana representa um vasto registro fossilífero que marca justamente o início do éon, né, fanerozoico, do primeiro período, que é o período cambriano, e que marca uma riqueza absurda de espécies de invertebrados marinhos que surgem na Terra num espaço de tempo relativamente curto, obviamente no espaço de tempo geológico. E essa explosão de diversidade, ela está relacionada provavelmente com múltiplos fatores, mas sem dúvida nenhuma um importante fator que condiciona a essa explosão de diversidade está ligada com essas altas temperaturas que o planeta vivia nesse momento e que representam altos níveis do mar. Então é uma fauna invertebrada marinha, cuja sua diversificação se beneficiou pelo fato da gente estar com um nível do mar muito alto nesse período e, obviamente, também pelas altas temperaturas. Um segundo momento já é um oposto, né? Reparem bem que a gente agora está com o evento número 2, já na parte azul da nossa figura, o que representa uma Terra com um balanço de energia um pouco mais negativo e, portanto, com a presença de pelo menos uma calota polar, né? Ou pelo menos em um dos hemisférios. E aí o marco é justamente essa condição, é uma condição que vem no tocante à formação da massa supercontinental Pangeia, que é o último supercontinente que a Terra experimentou, e que a gente percebe nessa figura é que o posicionamento da porção sul dessa massa continental, que a gente conhece como Gondwana, ele se aproxima muito ao Polo Sul, e numa região, nessas latitudes, onde a radiação, ela não recebe uma radiação direta, ela favorece acúmulo de gelo e neve, e aí a gente tem a formação de glaciares nesse momento da história da Terra. O terceiro momento que eu chamo a atenção é a fase que precede geologicamente esse momento. Então, uma vez que o supercontinente Pangeia foi formado, algum tempo depois, então, a gente chega nessa parte da história da Terra que representa justamente a fragmentação da Pangeia. Quer dizer, um supercontinente ele se aglomera e aí, algum tempo depois, num processo geológico que a gente conhece chamado de ciclo de Wilson, que é da formação e da fragmentação de massas supercontinentais, ele acaba produzindo, então, como efeito do vulcanismo, persistência do vulcanismo, a ação de produção de CO2 na atmosfera, né, um acúmulo de CO2 na atmosfera, melhor dizendo, e que acaba ocasionando altíssimos valores de CO2 na atmosfera, que se reflete, então, com altas temperaturas que o planeta vivenciou durante grande parte da era mesozoica. Bom, o próximo momento é justamente um momento que é um momento chave da evolução do nosso planeta, e especialmente da evolução que conduz aos mamíferos, né, ao sucesso que os mamíferos têm hoje no nosso planeta, que é justamente um limite entre a era mesozoica e a era cenozoica, que é a era que vivemos hoje. Esse limite ele é bem conhecido como a extinção KPG, ou a extinção Cretáceo-Paleógeno, vulgarmente conhecida como a extinção dos dinossauros, apesar de não terem sido apenas os dinossauros que desapareceram nesse momento. Esse momento ele é marcado não só pelo desaparecimento de muitas espécies, mas logo a seguir a gente tem uma abrupta diversificação dos mamíferos, né? O que a gente chama de radiação biológica dos mamíferos. Os mamíferos, de fato, eles não surgiram nesse momento, eles surgiram antes disso, mas se diversificaram abruptamente nesse momento, e reparem bem que num momento de clima quente, um momento onde o clima do planeta era bem mais quente do que a gente vivencia hoje. E, por fim, o quinto ponto que eu queria chamar a atenção é esse último aí, aonde eu relaciono com
um grupo específico dos mamíferos, ou seja, a evolução dos hominoides, né, que conduz ao gênero Homo, e que acontece justamente na fase de clima frio. Então, na fase onde a Terra está com um clima globalmente mais frio, e esse clima globalmente mais frio, a gente vê que mais recentemente ele passa para um clima oscilatório entre glaciações e interglaciações, glaciais e interglaciais, e nessa fase ocorre então a evolução dos primatas que conduzem aos hominoides e ao gênero Homo, né, ao nosso gênero. Então, isso de alguma maneira ilustra, e essa próxima figura marca melhor ainda isso, de que de uma maneira muito intrínseca e muito relacionada, existe toda uma evolução biológica que fez, que se conectou, melhor palavra é essa, aos forçantes do clima como fatores de seletivas que conduziram à evolução de diversas espécies, né? Então, marcas, como eu chamei a atenção antes, o surgimento dos mamíferos, um pouco mais tarde com a evolução dos gêneros que conduzem ao gênero Homo, né, a nossa espécie, e inclusive a evoluções de aspectos que não são necessariamente biológicos, mas aspectos culturais relacionados, por exemplo, como domesticação de animais e de vegetais, por exemplo, com a agricultura, que teve início mais recentemente, no início do nosso interglacial, fazendo proveito de uma condição de um clima mais favorável, né, que é o Holoceno, e que vai ser tratado com um pouco mais de detalhe numa próxima aula. Bom, de alguma forma, então, me parece que a gente consegue compreender que a gente pode separar o clima da Terra em dois estágios, né? Dois estágios que estão, de alguma maneira, relacionados com a presença ou não de calotas polares no nosso planeta. E esses dois estágios, eles têm uma nomenclatura genérica, bastante usada em inglês, que é um estado chamado de warm house e um estado chamado de ice house, né? Esses estágios, eles são representados nessa figura que está contando aí a evolução do clima da Terra dos últimos 800 milhões de anos, aonde as barras cor-de-rosa representam os estágios de clima quente do ponto de vista de não existência de gelo ou de calota polar no nosso planeta, enquanto que as barras azuis representam gradientes, né, que a gente vê azuis mais claros ou azuis mais escuros, mas a presença de pelo menos calota polar em um dos hemisférios, né? E aí a gente observa que tem ali na parte final do gráfico, que ele tem a barra azul, que representa os últimos 34 milhões de anos, aonde o balanço de energia é claramente ice house, e que a gente vive num planeta com calotas polares em ambos os hemisférios, né? A gente vai ver que ao longo desses 34 milhões de anos se forma uma calota polar, depois se forma outra calota polar, e a gente hoje conhece o clima da Terra e a variabilidade do clima da Terra com calotas polares em ambos os hemisférios, e é importante entender que essa não é a realidade que conduz a história inteira do nosso planeta, mas uma realidade mais recente no tempo geológico. Bom, as causas, né, de toda essa variação climática certamente foi objeto de aulas anteriores que trataram sobre os mecanismos moduladores do clima da Terra, mas vale aqui então ressaltar um aspecto fundamental, que é o ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono, ele se divide em duas escalas: na escala do ciclo biológico do carbono, que é aquele relacionado com a fotossíntese, com as cadeias tróficas, com a decomposição da matéria orgânica, e
E a outra escala, que é a escala geológica do carbono. E essa escala geológica está justamente relacionada com esses processos tectônicos de fragmentação de supercontinentes, a formação de massas supercontinentais, processos de intemperismo e todo esse vulcanismo que estão envolvidos com isso. Importante dizer que esses dois escalas do ciclo do carbono funcionam, esses dois processos, né, do ciclo do carbono biológico e do geológico, eles funcionam em escalas tanto espaciais quanto temporais muito distintas, onde a escala geológica é aquela que governa os processos que eu estou aqui falando com vocês, ou seja, são processos que são da ordem de, no mínimo, a ordem de milhares de anos e da escala do regional, do grande regional, para a escala global. Então, esses processos são aqueles diretamente relacionados com a evolução do clima na escala de tempo que eu estou aqui comentando para vocês. Bom, então como é que a gente chega no clima do quaternário? Então, a gente chega no clima do quaternário, de novo usando processos da escala geológica, e agora aqui o meu recorte fica um pouco menor. Então, eu estou agora apresentando para vocês um recorte dos últimos 65 milhões de anos da história da Terra, e que representa a era Cenozoica, a era que nós vivemos hoje, a era geológica da nossa vida. E nessa era geológica ela se inicia com essa linha vermelha que representa essa condição de clima mais quente e que a gente chama então de warm house. Então a gente tem um início da nossa era ainda num processo que advém da era mesozoica, que é extremamente quente, e aí a gente tem então um primeiro evento, modulado por um aspecto tectônico, um aspecto geológico, ainda relacionado com a fragmentação da Pangeia, que é o fato em torno de 40 milhões de anos atrás, a massa continental antártica, ela se separa definitivamente do seu contato com a América do Sul e com a Oceania. E esse fato, essa condição, ela favorece então a formação de uma corrente em torno da Antártica, que a gente chama de corrente, a gente reconhece hoje como a corrente circumpolar antártica, e que de alguma forma acaba isolando a Antártica em termos de balanço de energia e favorecendo o acúmulo de gelo e neve naquele continente. Obviamente que esse acúmulo de gelo e neve nesse continente, ele tem um efeito que retroalimenta um clima mais frio, né? Porque ele é uma superfície branca, que por isso ele reflete muito a energia que a Terra recebe, e isso, reparem bem, que é exatamente coincidente com a primeira baixa no balanço de energia da Terra, conduzindo ao clima aonde a nossa própria espécie veio a evoluir, que é esse clima Ice House, com a formação da primeira calota polar, que é a calota polar antártica no tempo mais moderno, ou no tempo recente da nossa era. E aí, então, à medida que o tempo avança um pouco mais, aproximadamente algo em torno de 6, 7 milhões de anos atrás, numa idade chamada de Plioceno, acontece um segundo evento, que é o fechamento do Istmo do Panamá, né? Então, a América do Sul e a América do Norte, elas eram separadas, a América do Sul basicamente era um continente insular, e no transporte de energia feito pelas correntes oceânicas, havia um vazamento de calor do Atlântico Sul em direção ao Pacífico. E com o fechamento do Istmo do Panamá, esse calor, essa energia, ela passa então a ser transferida diretamente para o hemisfério norte, e na medida que esse calor do hemisfério sul é transferido para o hemisfério norte, ele vai, na interação com a atmosfera, produzindo uma umidade que acaba por se precipitar na forma de gelo e neve no hemisfério norte, formando então a calota polar ártica, né? O acúmulo de gelo e neve no Ártico.
Essa hipótese não é completamente abraçada por toda a comunidade científica, mas é uma das hipóteses válidas e, de alguma maneira, como esses trabalhos mostram, né, coincide exatamente com a formação da calota polar ártica, com um segundo salto, mais um pouco, levando um balanço de energia ainda um pouco mais negativo, né, um pouco menor, quer dizer, para climas globais, temperaturas globais um pouco menores, que se relacionam, então, ao início do período que a gente vive hoje, que é o período quaternário. Então, agora fazendo uma síntese, né, de tudo isso aqui, de novo eu volto para a imagem da variação da temperatura global ao longo do retrato de 500 milhões de anos, aonde a gente pode ver que essa linha, ela representa a linha de uma normal climática do tempo moderno, e tudo que está acima dessa linha a gente considera, então, como anomalia positiva de temperaturas, e o que está abaixo, anomalias negativas de temperatura em relação a uma normal da nossa idade, da nossa época. Então, a gente consegue ver que a Terra, ao longo da sua evolução, e aqui só um pequeno retrato dela, ela teve uma alta instabilidade climática, com climas extremamente mais quentes e alguns climas mais frios do que o que a gente vivencia atualmente. E aí a gente observa que, após essa variabilidade preta, dessa linha preta que vai descendo abaixo da linha da normal, a gente atinge, então, o período que nós vivemos hoje, que tem essa alta amplitude, né, entre climas muito frios e menos frios, o que a gente reconhece hoje como os estágios glaciais e interglaciais que marcam o período quaternário que a gente vive hoje, e a partir dessas oscilações é que se constrói, então, toda uma alteração de um clima que agora pode contar com uma forçante a mais, que é essa forçante antrópica, que é o assunto tratado por alguns de nós a respeito dos impactos que nós temos produzidos no clima do nosso planeta. Bem, o que conduz, né, a essa variabilidade de sobe e desce do clima nos glaciais e interglaciais? A parte de cima desse gráfico mostra, então, a gente vai ver que está relacionado com os aspectos da órbita da Terra, né? São variabilidades orbitais, mas isso não é assunto para mim, isso é assunto para a próxima aula, que vai dar continuidade a esse assunto. Reforçando, a paleoclimatologia tem um papel muito importante no entendimento do clima no futuro, né? E esse entendimento do clima do futuro depende muito de conhecermos os mecanismos e a variabilidade do clima do passado em larga escala temporal. Nesse sentido, inclusive o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, reconheceu desde o seu 5º relatório o papel fundamental da paleoclimatologia, estendendo os registros de variação de clima da Terra e possibilitando, assim, não só a validação dos modelos para o futuro, ou seja, uma vez que se produz um modelo para prever o clima do futuro, só existe uma única forma de testar esse modelo, ou de validar esse modelo, que é aplicá-lo para o passado. Se ele é capaz de reconstituir bem processos que a Terra experimentou no passado, certamente ele vai ter um grau de acuidade e de assertividade de prever o nosso clima do futuro. Então, portanto, como se diz em vários aspectos da história, tanto social como na história geológica, o passado é mesmo a chave para entender e para prever e para mitigar o futuro. Na aula de hoje, entendemos que a história climática do planeta é de extrema importância para o direcionamento do nosso futuro. Essa é a grande relevância da paleoclimatologia. A partir do mapeamento das diferentes variações climáticas desde o surgimento da Terra, esta área de conhecimento nos ajuda a identificar as tendências históricas. Apenas olhando para o passado é que poderemos prever as futuras respostas do planeta às consequências da intervenção humana ao longo dos séculos. Na próxima aula da nossa disciplina, vamos aprofundar um pouco mais na paleoclimatologia. Até lá!